simplesmente impressionante tudo aquilo que nós estamos construindo aqui. São conversas, são diálogos e principalmente colocando histórias reais, histórias vividas de pessoas que passaram por dificuldades, de não ter recursos adequados para poder se desenvolver. E como eles conseguiram? É através dessas perguntas que nós estamos aqui construindo vários insights para que você possa se conectar com esse fabuloso mundo da tecnologia, em especial de cibersegurança. O meu convidado veio da Vila Carrão, veio de uma realidade de vida que nós vamos conhecer. E hoje é uma grande referência para o nosso mercado e vamos conhecer a história de Thiago Cunha. Thiago, um grande prazer poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo, cara. Prazer é meu, Renato. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da história, da jornada, né, que nos fez chegar até aqui. Muito bom estar aqui. E aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, né? As pessoas que olham o Thiago e o Renato hoje precisam também querer olhar um pouquinho como foi construído tudo isso. Thiagão, queria que você lembrasse daquele momento da periferia de São Paulo, Vila Carrão, na realidade da sua família e o orgulho que a gente tem de parar nesse momento agora e lembrar, né, da onde viemos, da nossa origem. Parece que passa um filme na cabeça, né, Thiago? Passa, sem dúvida, né? Como que foi no seu caso? Gera um arrepio aqui Não e é? traz boas lembranças, Renato. É super legal esse tema, né? Acho que na narrativa que você falou, as pessoas olham muito a foto, mas não olham o filme, a jornada para chegar até aqui, né? Muitos falam, pô, Thiago, né? Os executivos estão ali e tal, hoje tem, né, graças a Deus ali uma vida boa, confortável, mas acho que é legal a gente reforçar isso, né? Então, quem é o Thiago, né? Thiago foi aquela criança que nasceu na Vila Carrão, mas foi criado e viveu a sua infância toda na Vila Antonieta, bairro do lado ali Vila Carrão, próximo ali a Aricanduva, São Mateus, né? Bairro bem simples, né? Estudei a vida toda em escola pública, né? Poucos recursos, mas uma família muito estruturada, né? Pais, avós, muito próximo, bem estruturada. Acho que isso é uma grande base, né? Acho que é o primeiro ponto super importante. É verdade. E tive aquela oportunidade de infância saudável, diferente hoje da molecada, né? Vejo meu filho, brincava na rua, bicicleta, carrinho de rolemã, bolinha de gude, escola, ia para a escola a pé, voltava a pé, era sol, era chuva, não importa, estava ali indo para a escola todo dia carregando uma mochila pesada e caminhando e indo. Então, assim, essa origem super, super simples. Minha mãe, dona de casa, meu pai, vendedor de doce, né? Alguns aqui mais antigos devem lembrar, aqueles caminhãozinho verde que vendia doce na rua Bela Vista, Sim. Kids. Então, meu pai era vendedor de doce, caminhãozinho. Poxa, que bonito. Né? Vendia Digno. doce junto ali com meu avô, né? Aprendeu ali, de uma forma geral, a profissão com meu avô, né? Que é o pai da minha mãe. E a vida inteira fez isso. Meu irmão faz isso até hoje, não mais no caminhãozinho, mas revendendo através de uma distribuidora, mas segue essa questão familiar até hoje. E ali daquela relação familiar, eu fui o único filho que decidiu ali falar assim, eu quero algo diferente, eu quero sair desse comércio, sair dessa estrutura aqui e fazer coisa diferente, né? E aí tem uma história por trás muito legal, né? Da onde a gente veio, como a gente fez e tudo mais para chegar até aqui, né? Então é muito legal. Então contar essa história vai ser bacana. É muito legal. E assim, é tudo aquilo que somos hoje, né? Tem uma ligação muito grande com os estímulos que nós tivemos dos pais, das infâncias, as amizades, né? Exato. E tudo mais. Thiago, a nossa geração foi uma geração que teve que conquistar muito, né? A gente não tinha ofertado presentes, a roupa que a gente queria, comer aquilo que a gente queria, né? Ou seja, era mais regrado ali. Na sua família, o trabalho começou cedo? Você se lembra ainda, jovenzinho, fazendo algumas coisas ali junto com o avô, com o pai, totalmente fora de tecnologia, ainda ali se virando? Sem dúvida, Renato. Que eu falei, era 2 tênis, um para escola e um para passear. Era verdade. 2 calça jeans, uniforme ali. Eram poucas opções, né? Mas o suficiente. Esse é um ponto importante, né? Não é olhar para trás e falar, não, era o suficiente, né?
E o trabalho na minha família foi algo que meu pai sempre colocou de uma forma muito natural, mas muito presente. Então, por exemplo, eu me lembro, junto com meu irmão, todas as férias escolares, nossa, era briga ali, briga no bom sentido, né? A disputa entre eu e meu irmão de quem ia entrar no caminhão e ia trabalhar com meu pai o dia todo. E era um desafio. Naquela época, entrar num caminhão, comércio, na rua, meu pai sempre trabalhou por lado muito mais de periferia. Então, assim, eu lembro de ter jornadas de entrar no caminhão com meu pai em dias de chuva, ele entrar em comunidades que não tinha asfalto, era lama, o caminhão descendo atravessado, parar em lugares assim, de muita pobreza para atender bares, atender padarias e vender, né, ali os doces de uma forma geral. E sempre eu estava no caminhão trabalhando com meu pai nas férias ali, eu e meu irmão ajudando, trabalhando. E todos os dias a gente voltava da escola, fazia aquela coisa, lição de casa, brincava, e o meu pai chegava 5 horas da tarde para fazer para carregar o caminhão novamente, né? Que vendia, tinha que chegar no depósito e carregar de novo. Eu lembro do meu irmão pegar a bicicleta e ir para o depósito junto com meu pai e trabalhar, carregar o caminhão, carregar doce, carregar bala. E eu lembro aqueles sacos de bala de hortelã de 20 quilos. Uau. A gente criança carregando, ajudando desde pequeno, trabalhando. E hoje a gente entende um pouco mais. Talvez ali, talvez não, certeza. Meu pai queria nos tirar de estar ali na rua o tempo inteiro com má amizade, com coisas erradas, e trazer essa questão já desde cedo para dentro da gente, né? Então, assim, sábado, eu lembro de acordar sábado, cedo, era lavar caminhão. Não tinha conversa. Acordava, ia lá, tinha que lavar o caminhão, porque o caminhão tinha que estar limpo para a próxima semana para começar a trabalhar. Então, assim, pô, que criança quer acordar cedo num sábado e lavar caminhão, né? Quer fazer outras coisas. Mas era uma rotina, era uma obrigação, era um compromisso que a gente tinha desde cedo ali de fazer isso e de ajudar, tanto eu quanto meu irmão. Então a gente cresceu muito com essa responsabilidade de trabalho, de apoio, de ajudar, de fazer, né? Então acho que trouxe como base já desde cedo. Então até o que me fez começar a trabalhar com tecnologia já muito cedo, muito novinho, com 14 anos ali, já buscar o meu caminho. Né? Tiagão, você sabe que eu me vi na sua história e queria fazer uma troca aqui. Você sabe que o que você falou foi interessante. Aos 16 anos de idade, comparando um pouco com as suas empreitadas com o pai, né? Eu carregava saco de adubo na roça, eu vim da roça com 16 anos, né? E quando eu fui para a TI, peguei uma caixa de computador, falei assim, pô, mas essa caixa pesa 15 quilos. O saco de adubo pesava 50. O que eu quero? Continuar carregando adubo de 50 quilos ou uma caixa de computador de 15 quilos e a partir dali entrar dentro de um mundo fascinante que ia estar... Eu me vi um pouco na sua situação ali. Queria que você emendasse um pouco com a sua história. Como que foi essa passagem, né, desses estímulos do seu pai, da sua família e depois para o trabalho que conecta com tecnologia? Boa. Sim, na família não tem histórico de tecnologia. Né? Zero, né? Zero. Na minha também não. Não tem. E você disse exatamente uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro quando eu era pequeno, 10 anos, eu gostava de muito ir com meu pai na distribuidora. Toda sexta-feira eram os dias de cargas, de compra. Tinha que fazer as compras nas distribuidoras. A distribuidora, na época era pequena, hoje é enorme, né? Que fica ali no Paris. E lá naquela época tinha um terminal de consulta de preço. Aqueles computadorzinho, monitorzinho verde, tecladinho pequenininho, os vendedores iam lá, colocavam o código, saía o preço para atacado, para varejo. E eu olhava para aquele negócio, né? Aquele terminal, aquele computador, e aquilo brilhava meus olhos. Até então eu não entendia muito, né? E eu lembro de, sempre quando eu tinha oportunidade, porque era de sexta-feira muito cedo, 5 horas da manhã, então era mais nas férias que a gente, né, conseguia fazer isso, de eu falar, eu quero ir porque eu quero ver o terminal. E eu queria saber qual que era a senha para destravar, né? Como é que eu descubro essa senha? Ia lá nos vendedores para destravar o terminal, até que eu descobri que a senha era 1, 2, 3, 4. Olha só. Naquela época, né, segurança nem existia, né? E também o terminal era só para consultar preço, né? E eu queria ir para ver o computador. E ali foi o gatilho, ali com os 10 anos. E muito nessa linha do que você falou. Eu olhava para o computador e me brilhava os olhos e eu queria estar ali, não para carregar a bala, para carregar a caixa de paçoquita que é pesada para danar. Eu queria estar ali para ver o computador e aquilo ali me fascinava. Me fascinava. Eu lembro assim, eu tenho essa memória muito registrada até hoje
de ver aquele primeiro computador e falar assim, é isso que eu quero para mim. Então, quando o pessoal fala, você quis fazer outra coisa na sua vida? Não. E eu, graças a Deus, eu nunca tive outra oportunidade de trabalho a não ser com tecnologia. Claro, a não ser ajudando meu pai, mas ali, né, aquela coisa, o meu primeiro emprego, né, o meu primeiro estágio, até hoje, sempre foi em tecnologia. Olha, e é muito legal. privilégio poder falar isso. Né? Então, assim, 14 anos atrás, estou com fazer 41 agora, 27 anos ali do primeiro apontamento na carteira como estágio, até hoje trabalhando com tecnologia, né? E aí você me permite emendar, eu devia estar com uns 12 anos ali, eu lembro muito bem que eu queria fazer, mas poucos recursos também, eu falei, eu quero fazer computação, né? E a minha mãe falou assim, filho meu, eu quero que digite bonito. Eu adoro ver na televisão aquelas coisas das pessoas digitando rápido. Máquina de escrever, Máquina de né? escrever, Máquina de datilografia, escrever, calculador. tal. Então, filho meu vai ter que saber digitar. Se você quiser fazer qualquer coisa, a gente vai dar um jeito, você vai fazer datilografia. E eu lembro que eu fui fazer datilografia com 12, 11 anos, escola Professor Hugo. Era datilografia, máquina de escrever elétrica e calculadora. Olha. Uma coisa importante, tá, Renato? Para mim, isso são como troféus. Eu tenho absolutamente todos os meus certificados até hoje guardados. Olha que legal. Desde o meu curso de datilografia até DOS, WordStar, Lotus, The Basic Clipper que eu fiz, né, depois, até os meus mais avançados de certificações do Microsoft, de Juniper, Checkpoint. Eu sou um amante por certificações na minha trajetória. Eu tenho todos guardados até hoje. Até os meus MBAs, os meus cursos de formação, tudo, eu tenho todos até hoje, numa pasta. E às vezes eu faço questão de mostrar para o meu filho e falar, olha, para ele entender a jornada do que tem, o presente dele hoje é muito diferente do meu. Então, de ter certeza de que ele entende de onde eu vim, que é um pouco diferente, que é muito diferente do que ele vive hoje, mas mostrar essa história, levar ele na escola que eu estudava, sabe, assim, mostrar o bairro que eu vivi para ele entender essa jornada. Que bacana, Thiago. Bela visão de como materializar algo que a gente possivelmente só consegue falar, né? Essa questão do certificado, muito legal. Thiagão, estágio, tecnologia na veia, você se viu fazendo aquilo e é o momento de crescer, de dar os próximos passos. Como que foi essa trajetória? Como foram as escolhas? Crescimento, muito estudo e muito trabalho. Não tem o que falar, né? A regra é muito simples. Então, fiz datilografia, 12 anos fui fazer lá SOS Computadores, DOS, WordStar, Lotus, The Basic Clipper, né? E depois fui fazer Databyte, eu acho que era o nome da escola na época, né? E aí fui fazer o Windows for Groups, né? Aí já era o Word, nem sei mais se era 5, 6, né? Aquelas coisa toda, mas assim, ainda mexi muito com Clipper, com DOS, Ctrl+KS salvando, quem lembra disso, né? No WordStar. E aí eu virei para os meus pais e falei assim, eu quero fazer colégio técnico. E eu sou muito grato ao colégio técnico, eu acho que tive uma oportunidade muito boa. E aí eu tive a oportunidade ali né, ali naquele momento, meu pai também estava já com a empresa um pouquinho melhor, com a distribuidora um pouquinho melhor, e a minha mãe sempre incentivou muito, eu tive a oportunidade de ir para um colégio técnico, fazer um colégio técnico, mas de forma muito difícil. Era um colégio particular ali na Vila Formosa, e eu entrei no colégio técnico, processamento de dados, não existia nada de TI naquela época, era processamento de dados. E logo já ali no primeiro ano eu falei, eu vou trabalhar, eu quero construir, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter a minha carreira. Então eu entrei no primeiro ano do colegial com 14 anos, ali naquela época a lei permitia trabalhar com 14 anos, e eu já fui atrás do meu primeiro estágio. Lembro até hoje, longe, morava lá na zona, longe da Zona Leste, era lá na Zona Norte, perto da Rota, né, onde está a Rota hoje. E 14 anos, 6 horas, 7 horas da manhã, ônibus, metrô, ônibus, andar, quase 2 horas para chegar no estágio. Estágio naquela época não eram 6 horas, para quem não sabe, eram 8 horas. Meu primeiro salário, R$215, ali minha bolsa auxílio que fala, puro, sem transporte, sem alimentação, sem nada. Mas era a primeira oportunidade de trabalho e eu estava felizaço, né? Eu me sentia e me sinto até hoje o máximo. E aí comecei a trabalhar numa empresa na época ali de marketing, tecnologia, e eu era o menino da TI, né, como grandes outras histórias aqui, que fazia o sucateamento de máquina, né, aquela coisa, um monte de máquina, você ia, consertava, arrumava e de 10 fazia uma, porque era muito caro, era muito difícil.
aquelas placas barramento ISA, configuração de RQ, aquelas coisas todas. Exatamente. E quando sobrava tempo, a empresa de marketing tinha a parte de digitação, que era um microfilme de cheque. Olha, entregando a idade, né? Que você punha uma fita, tinha uma luz que ficava no seu rosto, você apertava um botão, era microfilmagem de cheque, e o trabalho tinha um sisteminha que era CPF da primeira página do cheque, da página frontal do cheque, e o verso tinha-se o hábito de colocar o telefone. Então era CPF, telefone, e ali a privacidade já ia consumindo naquele momento, né? Já ia criando a base de contato para depois ele vender aquela base para marketing, para atuação e tudo mais. Foi o meu primeiro estágio, só que aí eu fui fazendo outros estágios, né? Sempre fui ali tendo uma outra oportunidade diferente, eu fui estudando e aí fui construindo essa jornada até depois entrar na faculdade. Legal. E tudo mais. Tiagão, você lembrou de uma coisa importante que eu queria reforçar, já reforcei dezenas de vezes o que você falou aqui, mas queria dar luz a isso. A importância dos colégios técnicos na formação dessa geração que está à frente da tecnologia no nosso país hoje. Como eu te disse, são mais de 360 entrevistas, histórias catalogadas, e eu poderia assegurar a você que próximo da metade teve esse caminho do colégio técnico. Se o cara foi para sistema, se ele foi depois para o caminho, não importa, mas começou ali no processamento de dados e dali grandes histórias foram construídas. Tiagão, sabemos que nessa época que você está falando, era o início das redes, dos sistemas operacionais, né? A gente vinha de um mundo muito plataforma alta, onde a gente tinha muito pouco acesso aos mainframes, aos Unix da vida, e ali começa a nascer o que é rede hoje, o que é a base da cloud hoje, o que é a base de muita coisa, né? Como que foi esse seu momento de investir no conhecimento, nas certificações? E queria pegar um momento também quando você vira a chave e começa a ser um cara, né, um executivo de cyber, de se preocupar com a proteção dos negócios. Boa pergunta. Nesses meus estágios, eu tive a feliz oportunidade de trabalhar numa empresa de treinamento, na época. Tá. E eu era o menino da TI e o menino que montava as salas de treinamento. Aí eu tô falando aqui na época do NT40. Tá. Todo mundo ter mais ou menos Isso ali. Eu não vou lembrar. 90 e alguma coisa? 90 e... eu sou de 83, devia ter 16 anos. 98, 99. Por aí. NT4. Isso aí, NT40. E eu tive a oportunidade de fazer muito treinamento. Eu acho que ali ativou um pouquinho essa questão minha de certificação. E era um centro Prometric na época, então de treinamento e certificação. E eu lembro que com 16 anos eu já sabia o que era, eu já montava os PDCs e os BDCs, os Primary Domain Controller e os Backup Domain Controllers do NT40. E eu já fui fazer certificação Microsoft. Então eu sempre gostei de infraestrutura, nunca fui um cara de sistema, né? E eu fui fazer as certificações e estudar e fazer certificações. Eu tinha muita oportunidade, eu podia estudar o tempo inteiro e eu podia fazer as provas de graça ali também. Porque eu também não tinha dinheiro para pagar os treinamentos e muito menos para fazer a certificação. Então estar naquele estágio para mim não era pelo auxílio, era pela quantidade de oportunidade de treinamento, certificação e de conhecimento. Então, te montava treinamento de Novell, treinamento Microsoft, treinamento de Lotus Notes. Então, eu tive acesso a essas tecnologias e com bons professores e eu podia assistir às aulas e fazer as certificações. Então, eu fui certificado em NT40 MCP, né? E na época o mercado era muito mais aquecido e valorizava. Eu acho que, infelizmente, perdeu muito essa valorização. É verdade. Mas eu fui certificado MCP Microsoft com 16 anos, NT40. Né? Então, essas certificações, esses estudos foram super relevantes para mim. Né? E eu lembro exatamente, eu estava nessa empresa, foi quando saiu o Windows 2000. Aí o conceito de Active Directory. Ninguém sabia o que era isso. É uma coisa super importante. O primeiro treinamento não aconteceu. Porque a gente não conseguiu preparar a sala de aula. Ninguém sabia. Era novo. Nem o professor que ia dar o treinamento sabia direito como montar o treinamento. Por quê? As máquinas eram antigas, barramento ISA,
e os setups automáticos de instalação de sala esperava que as placas fossem PCI para ter a detecção automática. Então não detectava, então ele não conseguia montar. Até aprender, Renato, eu lembro que foi assim, uma semana não teve, só que a gente conseguiu, lógico, passou o desafio, montamos a sala, e eu fui um dos primeiros alunos, um dos primeiros a ter a oportunidade de fazer aquele treinamento de Windows 2000, saber o que era o AD na época, e também ser certificado. Então fiz lá toda o MCSA, MCSA de Microsoft, Fantástico. e essa certificação, ela foi super importante para outros processos depois de empresa, né, de como a certificação foi importante nos meus processos seletivos e tudo mais. E nesse momento eu estava fazendo faculdade, entrei em ciências da computação, não gostei, fiz um ano, falei, não é isso que eu quero, muito sistema, muito não sei o que lá. Eu falei, eu vou me focar mais em certificação. E aí eu fiquei 6 meses, só que eu sempre soube que a faculdade era super importante. E eu precisava da faculdade. Então eu falei, eu vou me dedicar 6 meses à certificação. Eu tirei muita certificação naquela época. E aí fui buscando outro curso, e aí fui fazer na época um curso que chamava, um curso de tecnólogo, né, universitário, que era parte de, eu lembro até hoje, ambientes de internet e redes de computadores, formação específica de ambientes de internet e redes de computadores. E eu falei, é isso que eu quero fazer, era redes, era internet vindo, aquela coisa toda. Era o mundo que você estava vivendo, né? Era o mundo né? que eu estava fazendo, fiz essa faculdade, né, tecnólogo, e no último ano da faculdade, né, eu já estava trabalhando em outras empresas, mas muito mais em infraestrutura, mas já com aquela coisa de segurança na cabeça, eu tive um último ano, um professor que me marcou, e eu confesso que a faculdade foi algo para mim muito complexo de fazer, porque eu já vinha trabalhando há muito tempo, muita certificação, e eu sempre falava, poxa, eu já sei isso aqui, eu já conheço. Subestimando, acho que a idade também a gente não tem maturidade suficiente, né? Eu entendo. E a última matéria, o último módulo, teve lá um módulo de segurança da informação. Eu não lembro exatamente o nome do professor agora, mas ele era da Sabesp. Ele era um cara de segurança da Sabesp. E aquilo, eu olhei para aquilo e falei assim, confidencialidade, disponibilidade, integridade. Uau. Era o conceito da época, né? Assim, até hoje, né? Os pilares, mas ali só falava do CID, né? Eu falei, é isso que eu quero como especialização. E ali, eu falei, terminei a faculdade, eu já fui fazer uma das primeiras pós-graduações de segurança que tinha na FASP. Né? Não existe mais a FASP, mas verdade, eu lembro a da FASP era uma faculdade incrível de tecnologia. Incrível. Eu fui fazer a pós-graduação de segurança, né, de segurança em ambientes tecnológicos, eu acho que esse era o nome de pós-graduação, porque eu queria ter a formação, a faculdade e ter a especialização. E aí fui me especializar nisso, porque eu sempre gostei muito de estudar certificação e tudo mais, e apareceu uma oportunidade de trabalhar, a primeira oportunidade de segurança, para trabalhar com segurança foi na Vivo. E eu fui contratado porque eu era especialista em ISA Server 2000. Microsoft, o proxy da Microsoft. O proxy, né? da Microsoft. A Vivo tinha instalado isso lá para fazer os filtros, né, o proxy no ambiente da Vivo, um ambiente gigante, e ninguém sabia mexer no negócio, precisava de um especialista, e eu fui para a Vivo para ser especialista em ISA Server, né, o cara de infraestrutura, mas já com aquele conceito de segurança, fazendo pós-graduação em segurança, e eu fui para lá, e dali para frente aquilo eu me apaixonei. E ali depois eu fui me especializando em segurança. Então, fui certificado NetScreen Juniper, Blue Coat, McAfee, Symantec. Eu era especialista Firewall na época, na minha carreira mais técnica, então Checkpoint. E fui me especializando em todas essas ferramentas de segurança da época, né? Aí depois entra os IPS, essas coisas todas, né? E ali foi a minha primeira jornada em segurança. Mas quando eu falo em segurança, sim, eu já fazia segurança antes. Mas ali foi o primeiro título de analista de segurança, talvez formal. E foi uma escola para mim muito boa, porque a Vivo sempre foi uma empresa que sempre investiu muito em segurança, né? Até hoje, né? Pela história que a gente tem grandes amigos lá até hoje, a gente teve acesso à tecnologia que outras empresas não tinham. Então, quando saiu os primeiros IPS, os primeiros filtros de conteúdos mais modernos, a gente teve acesso, né? Eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional de Guardium, fazer um treinamento em Boston, nos Estados Unidos, com a primeira empresa que instalou Guardium, que hoje a IBM comprou, né? Essa solução lá. Então, assim, eu tive acesso a grandes tecnologias, a grandes amigos, a grandes profissionais. Eu vi, o Zilo teve por aqui, um cara que trabalhava na Módulo e ajudava a gente lá trabalhando junto, assim. Tenho pessoas que trabalham comigo hoje na DOC, que são daquela época, né?
profissionais de segurança que estão comigo até hoje, trabalhando comigo até hoje, que é da época de Vivo, de quando a gente tinha lá 19 anos de idade naquele negócio. Então, ali foi o meu primeiro contato com segurança. Que bacana. E você está resgatando, né, pérolas de uma história, e isso faz necessário, Thiago, a gente falar que uma carreira em tecnologia, ela tem a chance de mudar a sua vida de fato. E não mudar só por grana, mudar por propósito. Exato. Né? Então, você experimentou uma viagem internacional através do conhecimento, para buscar o conhecimento. Você tem relatado aqui, né, com uma forma muito feliz, né, de grandes amigos, né, que a gente leva para a vida, que na verdade a gente encontrou na jornada do trabalho. Né? Então, quando a gente olha as escolhas de uma jornada, a gente tem que olhar tudo aquilo que a gente pode se beneficiar. E eu queria falar um pouco de propósito com você, Thiago, que a gente está vivendo um momento das nossas carreiras que a gente conseguiu chegar muito longe, né? E agora propósito é super importante. Queria que você dialogasse com as novas gerações. Os jovens que estão olhando o Thiago, o Renato, nas nossas jornadas e se inspirando para seguir uma jornada vitoriosa. Né? Qual recomendação você daria para um jovem que está começando agora num mundo de cyber, num mundo de tecnologia totalmente diferente do que a gente experimentou no final dos 90 e começo dos 2000? Legal. Acho que assim, não tem como não falar de estudo. Né? Acho que essa é a base. Mas eu não queria focar só no estudo, porque isso a gente já sabe que é necessário. Eu acho que tem uma questão muito de resiliência, muito de perseverança e de amor ao que faz. É o que eu falo assim, tem que gostar, né? E é fácil gostar, né? É apaixonante. É apaixonante, né? Então, assim, olha para tudo, olha para essas histórias, né, de uma forma geral, e se espelha e tenha certeza que isso vai dar certo. Né? Se esforce, corra atrás, nada é fácil, nada vem fácil, Renato. Isso é um ponto que eu falo muito com o meu time, quando, né, os jovens lá me chamam para trocar ideia, para fazer um one-on-one, eu abro minha agenda para a gente poder fazer essas conversas. Nada é fácil, tudo tem o seu tempo e tem a sua musculatura e a sua maturidade. E nada é só dinheiro, esse é um ponto importante. O dinheiro é uma consequência. Né? A gente não pode ser hipócrita de falar que o dinheiro não é importante, né? Ele é importante para a construção de várias coisas, mas o propósito ele é muito mais adequado. E quando eu falo de propósito, assim, eu tive experimentações na minha carreira que foram importantes. Experimentar e testar outras coisas. E aí, o que eu quero trazer como exemplo, né? Às vezes está lá o profissional começando numa carreira, tem medo de trocar de empresa, e eu sou um profissional que passei por bastante empresas na minha carreira. E tenho muito orgulho disso. Às vezes o profissional fala, nossa, fica 2, 3 anos aqui, mas eu tive a oportunidade de estar em todos os lados da mesa. Eu tive a oportunidade de estar na área de pré-vendas, mais na área de vendas de cibersegurança, de estar como cliente, de estar como consultoria, de estar numa startup de tecnologia, de ser um contractor americano de uma empresa americana, representando a empresa aqui no Brasil, numa operação nova. Experimentar e testar, não só pelo dinheiro. Sente um pouquinho o que tem lá dentro do seu coração e fala, eu vou experimentar isso, eu vou testar. Se der errado, recalcula a rota. Você tem o seu destino. Eu falo assim, o Waze, você coloca lá o destino. Não importa a rota que se você muda de rota, ele vai te levar para o mesmo destino. Quando você tem certeza de qual é o seu destino. Olha para o destino, mas experimente. E não experimente apenas à custa do dinheiro. À custa das oportunidades. Quem vai estar com você nessa jornada? Qual é a empresa? Quais são as pessoas que estão ali? Será que eu consigo aprender mais? Será que mesmo talvez eu tendo menos retorno financeiro nesse momento, eu não vou ter mais oportunidade de conhecer outras pessoas, outras ferramentas, de testar outras coisas? Isso foi muito importante na minha carreira. Mas muito importante mesmo, Renato. Assim, eu lembro de passagens assim, que eu estava em empresas já consolidadas, com cargo de gerente, com profissionais super estruturados do meu lado, né? E eu falar, eu vou arriscar e vou para essa empresa americana ser um contractor e vou ajudar a trazer essa operação para o Brasil
e vou mudar de lado e vou ser um funcionário americano contractor aqui sem nenhum vínculo, sem nada, com um desafio. O pessoal fala assim, nossa, você vai deixar o seu emprego, você vai deixar o cargo de gerente, você tinha carro da empresa, você vai deixar o carro da empresa para fazer isso, né? E eu falei, vou, porque o meu coração está falando que acho que esse negócio vai ser super bom. E foi uma das mudanças de chave da minha carreira, de quando eu, né, fui ali para FireEye, tive a trabalhar com vários profissionais maravilhosos. Que bacana. Né? E aquilo marcou. E assim, então, escuta um pouquinho o que está falando lá dentro de você e tenta abstrair um pouquinho só a questão do financeiro. É o que eu falo, a gente vai conversar com as pessoas que têm oportunidade de trabalho, o profissional vem para mim e fala assim, mas está pagando quanto? Quanto é de bônus? Qual que é o salário? Qual que é a faixa salarial? Se esse profissional já vem comigo nessa linha, ele já está fora da cultura Thiago. Isso é uma consequência. A empresa vai pagar um bom salário, vai pagar um bom bônus, tenho certeza disso, mas ele não está nem preocupado em saber qual que é a cultura da empresa, quem está ali, o que eu vou aprender, o que vai ser legal, o que eu vou poder agregar, o que vai ser legal para a minha carreira, para a minha vida pessoal, para a minha qualidade de vida. Então, eu olho muito para isso. Acho que ter certeza que vai ter muito desafio, muitas noites sem dormir, mas é apaixonante, é maravilhoso e não tem como não ser grato por essa carreira e por essa área e por esses amigos que me trouxe até aqui no meu momento atual. É verdade. Uma carreira na área de tecnologia, em cibersegurança, a gente não faz nada sozinho, né, Thiago? Faz em comunidade. E quando a gente une essas capacidades, a gente pode transformar um negócio, a gente pode transformar uma nação ou a gente pode transformar uma pessoa. Aqui eu estou falando na nossa missão de ser evangelistas. Porque a gente sabe que cibersegurança hoje já é algo presente na agenda lá em cima, né? É algo que coloca os negócios em xeque se não bem cuidado. Exato. E a gente sabe que as pessoas que estão lá na ponta é o elo fraco, forte, de acordo com a visão que você quer dar. Estou falando de conscientizar, estou falando de investir no ser humano que está lá na ponta, usando as tecnologias e criar cultura lá na ponta de usabilidade correta, começar certo. Como que você vê isso? Como que você tem visto isso na prática? Você que está lá na ponta e o quão isso é importante dentro da jornada de um profissional e de uma companhia, Thiago? Exato. Acho que assim, a conscientização é um dos pontos cruciais para a cibersegurança. A cibersegurança não é apenas, né, responsabilidade do CISO ou dos profissionais que estão ali na área. É uma responsabilidade da companhia, de todos que estão ali. Né? Então, investidores, acionistas, né, o board, os executivos, média gestão, os colaboradores, todos são envolvidos. Então, eu tenho uma passagem legal. Recentemente a gente fez um programa na DOC de estágio e a gente trouxe bastante estagiário de uma vez no onboarding e eu gosto muito de programas de estágio. Né? Eu gosto de estar próximo do jovem, assim, de uma forma geral. Eu falei assim, eu quero estar nesse onboarding dos estagiários, eu quero falar com eles. Coisa que no dia a dia da nossa agenda não dá mais. A gente não tem mais tanta oportunidade de fazer isso quanto gostaria. Eu falei, eu quero estar com eles. E aí meu time estava lá fazendo a conscientização, o onboard, o first day, né, que eles falam, né, de acesso, de onboard, de cultura. Eu entrei na sala, falei, poxa, e tinha alguns estagiários que iam ser da área de segurança, né, e outros de outras áreas da empresa. Eu falei assim, quem aqui vai trabalhar com segurança? Aí, 2, 3, eu não lembro exatamente, levantou a mão. Falei, só vocês? Falei, já tá errado, brinquei com eles. Todos vão trabalhar com segurança. Boa. Segurança é uma responsabilidade de todos. Não é só minha. Não é só da área, não é só do time. É de todos. E é um ponto importante, né? E você falou visão do board, né? Eu sou muito grato à DOC que eu estou hoje, que eu tive a oportunidade que eu tenho a oportunidade de estar no C-level da companhia, junto com o presidente ali no board, né, que por ser uma área extremamente estratégica, de ter programas e pílulas de conscientização de segurança o tempo inteiro. Então a gente fala muito no onboard, fala ali no anual, que é obrigatório para certificações, mas a gente está o tempo inteiro falando pílulas de conscientização, e troca,
e falas e conversas no town hall semanais, quinzenais, sempre com conteúdo, sempre trazendo alguma coisa, sempre compartilhando. Então, assim, a gente está num evento de segurança, está lá num RSA Conference, por exemplo, eu entro do evento e falo para toda a empresa da importância da cibersegurança, sabe? O time traz isso muito constantemente, mas sempre tem espaço também. A gente sabe que o elo vai ser sempre mais, né, as pessoas. Então, essa importância da conscientização é algo que, assim, é uma base, é super importante. Claro, não é só ela. No final do dia eu falo que, por mais que o ser humano fale, é responsabilidade da área de risco e do CISO ter os guarda-reios suficientes para proteger a empresa. No final do dia, a responsabilidade é do CISO. Então, por isso que eu falo muito tem várias jornadas que eu converso, assim, o quanto a gente realmente dá o papel e a responsabilidade adequada do CISO. O CISO, ele é um profissional executivo que tem que estar no board. Não dá para ser só, o CISO que está ali, né, sem a presença no board, com uma reunião trimestral no board. A gente vem investindo muito. Tem outros grandes profissionais que passaram por aqui que falam muito de conselhos, conselheiros, né, papel de conselho. E essa presença, ela tem que existir, né? Então, até uma das jornadas minhas. Hoje eu acabei de fazer toda a formação de conselho de administração no IBGC, porque eu vejo que, assim, o próximo passo é estar no conselho, né? Olhando para uma estratégia de uma forma geral, comunicando e conscientizando os pares que ali estão. Entendeu? A gente volta de novo para o tema de conscientização, mas aí talvez numa conscientização muito mais executiva, né? Então, com certeza é um pilar, mas sempre falo, no final do dia tem que ter uma gestão de risco muito boa, porque isso é um pontinho de um ecossistema enorme e que, quando dá um problema ou tem um incidente, a responsabilidade é do CISO. E não tem aquela história de falar assim, eu falei, não me deram dinheiro suficiente. O CISO tem que ter os argumentos suficientes para ter os convencimentos e justificativas de tomada de decisão. Vamos, não vamos, qual que é o risco do negócio e levar isso para pautas executivas. Né? Muito legal. Thiago, eu vi que você tem uma característica muito bonita que eu admiro muito nas pessoas. Você tem a gratidão como algo muito presente na sua jornada. Você aqui, eu ainda não perguntando para você, você já soltou alguns nomes aqui que para você são nomes muito caros, no bom sentido da importância, da lealdade e tudo mais. Uma coisa é claro, é uma comunidade muito unida. Exato. Não tem disputa, nós estamos juntos, nós estamos a gente está aqui para combater, né, o mal, né, que vem pela tecnologia, que vem pelo digital e tem uma união muito forte da comunidade. Queria abrir esse espaço para que a gente pudesse falar de pessoas. Você colocou muito bem a sua família, né, e queria abrir um espaço aqui para a gente falar dessas referências do Thiago Cunha. Boa, até difícil falar, pode até esquecer de alguns, mas eu tenho alguns que eu preciso falar e os que eu esquecer, pedir desculpa, porque não é que não foi importante, mas... Primeira coisa que eu preciso, de fato, agradecer, assim, a história começa da família e das bases. Eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa aos 19 anos, no meu começo de carreira, e ela está nessa jornada comigo até hoje, me suportando. Uau, que bonito, que legal. Então, assim, eu preciso, de fato, agradecer a minha esposa, que estava comigo ali na época que eu andava de ônibus, de um carrinho antigo, e era o que eu tinha... E me suportou em toda essa jornada e é meu braço direito e esquerdo até hoje, tomando conta de tudo, suportando tudo para que eu consiga estar onde eu estou hoje. Então, esse é um ponto super importante, né, que eu não tenho como não falar. É verdade. E segundo, assim, quando a gente olha para o lado profissional, eu tive alguns profissionais. Tem um que eu sou extremamente grato e eu falo sempre quando eu posso, que é o Nelson Novaes. Não sei se você conhece o Nelson Novaes. Está lá no C6 hoje, é o CTO, sócio do C6. Esse é um cara que me ajudou muito, e eu falo que me ajuda até hoje. Né? Ele abriu a oportunidade para trabalhar no UOL, né? E eu fui trabalhar com ele no UOL. Depois ele me indicou para trabalhar no Itaú, que foi uma experiência super relevante na minha passagem no Itaú. E foi ele que também me indicou para o CEO da DOC
quando o CEO da Doc ligou para ele, falou assim, cara, eu preciso de um CISO, não sei o que lá, um cara de confiança. Falou, Antônio, fala com o Thiago, esse eu indico. E eu lembro que eu falo assim, meu processo seletivo na Doc foi assim, o RH me ligou, o Antônio me ligou, falou, você foi indicado pelo Nelson, vem. Foi mais ou menos assim, né, pela relevância dele. E uma grande responsabilidade Uma grande também, responsabilidade, né? eu sou grato, né, para ele, por essa história. Outros profissionais, por exemplo, o Vladimir Amarante, cara que está hoje, né, morando nos Estados Unidos e me ajudou muito na minha passagem dessas experimentações que eu falei para você. Eu estava na Vivo já há algum tempo e eu falei, eu quero sair do lado de cliente, eu quero trabalhar, eu quero conhecer outros mercados, eu quero sair de telecom. E aí eu lembro que eu falei para um outro grande amigo meu, que também é referência de mercado, que está aqui também, que é o Odair. Falei, Oda, cara, eu preciso sair da Vivo, eu quero mudar, eu quero conhecer outras coisas, sei lá. Ele ligou pro Vlad, tem alguma coisa aí? É pro Cunha, né? O pessoal no mercado às vezes me chama de Cunha. Não, peraí, vou arrumar. Em uma semana eu estava trabalhando na Symantec e conhecendo um mundo de vendor. Uau! Trabalhando com MSSP, trabalhando com telco, trabalhando com banco, e foi onde abriu a oportunidade de banco e saber um pouquinho do outro lado da mesa. Então, assim, é até injusto, né, falar. E, assim, são vários profissionais que me ajudaram, né? O CEO da Doc, o Antônio, um profissional que eu estou há 4 anos, um executivo fantástico que me apoiou nesses 4 anos e abriu a oportunidade de eu estar lá como C-level da companhia, atuando do lado dele, junto com o board e acreditando e suportando tudo e dando um campo aberto de crescimento para a companhia e para a área. Então, assim, tem vários, Renato. Tem vários. É difícil você listar, né, a relação. Alguns diretos meus que trabalham comigo já, eu conheço há mais de 20 anos, que trabalham comigo hoje, que estão na minha estrutura, que é da época de Vivo, né? O Rafa, o Ronaldo, né? Então, tem vários profissionais. O Zilo, eu lembro, e aí esse é um ponto importante. Eu estava começando a trabalhar ali com segurança, e aí depois de uns anos a gente tinha projetos ali com a Módulo, e tinha o MCSO na época. Não sei se você lembra da certificação da Módulo. Sim, sensacional. E aí, o Zilo era um consultor que ficava o tempo inteiro ajudando a gente ali. Então, eu lembro do Zilo muito, né? E o Zilo é um grande amigo também aí de jornada. Sem dúvida, um ser humano maravilhoso. Tem vários, né? O Zé, vários profissionais assim que caminham com a gente. Eu sou grato de ter, né? De olhar quando a gente está nesses eventos, nessa comunidade e poder abraçar. A gente estava aqui, encontrou alguns aqui, sempre abraço, todo mundo se conhece, somos amigos, né? A gente não tem aquela competição de nada, realmente disso. Mas tem vários, Renato, vai ser injusto, assim. Mas... Tiagão, bonito. Saiu nomes, saiu do coração, né? E todos, né, aqui com o seu muito obrigado pela grande jornada e termos o Thiago Cunha, essa grande referência aqui pra gente. Tiagão, que bacana poder produzir esse conteúdo com você. Confesso que eu estava aqui, assim, feliz, aguardando, ansioso para poder bater um papo contigo, né? Porque é importante entender as jornadas e principalmente a responsabilidade que nós temos, né, de servir essas novas gerações com bons exemplos, né, ou seja, mostrando um pouco dessa construção. Queria te parabenizar, né, em nome da comunidade, né, de cibersegurança do nosso país, reconhecer esse trabalho tão bacana, mas sabendo que por trás do Thiago Cunha, por trás de toda a trajetória, tem esse ser humano, né, o marido, o pai, o filho, né? Ou seja, o amigo, e isso é muito bacana. Parabéns pela sua jornada, Thiago. Obrigado, eu acho que isso é um legado que a gente tem que deixar, né, de agradecimento e gratidão. Né? E eu brinco e falo assim, eu sou muito grato a todos que passaram na minha vida e vão passar ainda por essa área, por essa profissão, e tudo que eu tenho hoje, de fato, eu tenho que agradecer a todo esse universo e principalmente a cibersegurança, que é algo que, para mim, não tem nem palavras para descrever isso. Mudou as nossas vidas, né, Thiago? Mudou a sua vida, mudou a minha. Conhecemos as nossas histórias, muito bacana. O que o Thiago gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby, final de semana? E aí, Thiagão? Hoje... Eu tenho as minhas válvulas de escape com academia. Eu preciso treinar, né? Não gostava, aprendi. A idade vem chegando, o peso, a responsabilidade, o estresse foram válvulas de escape que me trouxe, né? De academia. Então eu gosto muito de treinar, eu preciso treinar todo dia. Eu faço Krav Maga já há alguns anos. Então um ponto importante, eu tive
que é legal assim, eu fui obeso há 15 anos atrás, assim, já cheguei a pesar 150 quilos, uma coisa que o pessoal que me conhece há muito tempo sabe, e eu tive que fazer essa mudança. E é muito do estresse, da correria, aquela coisa toda. E aí eu comecei a aplicar essa parte de treinamento, academia, Krav Maga, e hoje é o que eu sigo. E outra coisa que é super importante falar, eu preciso levar meu filho no estádio do Corinthians, na arena, para ver o jogo do Coringão sempre quando tem. E ele tá lá e ele me ensinou isso. E é uma coisa super importante. A gente tá sempre, quando pode, ir junto ali, assistindo o jogo do Corinthians no arena. Sensacional esse bate-papo, com um desprendimento grande. Você colocou toda a sua história, né, aqui para a gente poder se deliciar nesse grande bate-papo. Thiago Cunha, deixando a sua marca no Por Trás da TI, dentro desse fabuloso mundo de cibersegurança. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado por poder compartilhar um pouquinho. Muito bom. Aê! Sensacional.